Ele está aqui. O assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha na área, e hoje o seu deslocamento, em quanto tempo? Já que, levando em consideração que é feriado, né, Murilo? Bom dia. Pois é, bom dia, Luciana, bom dia, Daniel, Bom dia. Ouvintes da Band News. Eu sempre relato aqui para os nossos ouvintes, né? Moro na região leste, bairro Sagrada Família, até aqui na Band, que é no alto aqui da rádio, alto do São Bento, na Avenida Rádio Gabaglia. Eu costumo demorar de 30, 35, 40 minutos. Essa semana, segunda-feira chuvosa, eu gastei acho que 55 minutos. E hoje gastei 24 minutos. Saí de casa 9h23, 9h47, eu estava confortavelmente sentado aqui dentro dos estúdios da Band News. Então, de porta a porta, aí, hoje deu 24 minutos, mas hoje é uma exceção, realmente, pouquíssimos carros nas ruas, pelo menos agora pela manhã, nesse meu trajeto, né? Que é a Avenida Brasil, Avenida Rua Rio Grande do Norte, Nossa Senhora do Carmo, e aqui por dentro do São Bento, né? Saída de Santa Teresa, que sempre agarra. Hoje, por exemplo, não estava agarrada, aquela saída de Santa Teresa para pegar a Avenida do Contorno ali, sempre agarrada. Hoje não estava agarrada. Mas meu tempo é esse, 35 minutos, vamos botar assim uma média de horário de deslocamento, tanto ida quanto volta, em média. Há essas exceções de feriados e de dias sobrecarregados, né? Mas acho que só tem um privilegiado se pegar aí a média geral da população de Belo Horizonte, que se desloca, né, por ônibus e até por carro para trabalhar. Acho que ainda sou um privilegiado com esse tempo que eu gasto. Agora, Luciano, Daniel e ouvintes, Sim. Essa confusão, nessa pancadaria ontem no Mineirão, acho que a gente tem que separar as coisas, né? Há várias, claro, a politicagem, tanto do governo quanto da oposição, e também há ali uma responsabilidade dos alunos que estavam presentes, né? Que foram, não sei se foram por causa da confusão, mas causaram confusão. Não sei, não parto dessa prerrogativa do governo que foi premeditado, não sei se isso é verdade, tem que ser apurado. Pode ter sido, não duvido nada, ter sido combinado. Agora, se não foi também, é responsabilidade deles lá. Provavelmente nada justifica, né? Um evento de inteligência artificial e demonstrou uma estupidez, uma burrice natural, né? Infelizmente natural, rotineira e costumeira das pessoas aqui no Brasil. Se partiu por causa dessa brincadeira que o mestre de cerimônias fez, é muito grave, né? Perguntando quais alunos são de Atlético, quais são torcedores do Cruzeiro. E eu não duvido, se tivesse que apostar numa causa, eu apostaria nessa causa, que foi essa brincadeira, entre aspas, sobre torcidas de futebol, quem torce para qual time, que começou uma provocação ali e provavelmente descambou depois para violência. Volto a falar, também não descarto que possa ter sido premeditado entre grupos, né? Aí rivais de escola ou dentro de próprias escolas, terem combinado ali esse tipo de agressão. Quando eu falo que o governo tem responsabilidade, porque ele é o responsável pelo evento, e dois, que a deputada Beatriz Cerqueira, ela acerta numa coisa que ela fala ali, é que o evento tinha um caráter quase de promoção eleitoral. Não sei se vocês viram, né? Os alunos ali, 30 mil alunos para essa cerca de, né, mais de 20 mil alunos ali, para aquela cerca de 30 mil para aquele aulão lá no Mineirão, aí chamam o governador Romeu Zema e chamam o governador Matheus Simões. O governador Romeu Zema dá uma corrida, né, ele tem boa forma física, ele dá um pique como se fosse um jogador de futebol, acenando para a plateia como se fosse um craque sendo apresentado, e o vice-governador vai atrás ali num trote um pouco mais lento. Mas é impressionante, assim, essa coisa, né, a gente acostuma com isso, mas a deputada está certa, era uma promoção quase eleitoral ali o evento. Mas é isso, a crítica que eu tenho ao governo do estado é essa. Questão de organização, de segurança, tinham essas pessoas lá, né? O problema é que a violência partiu dos alunos, de forma premeditada ou não, a responsabilidade é deles, né? Claro que o governo tem que ver se tinha segurança suficiente e tal, mas não dá para jogar também essa batata quente aí no colo do governo, né? Botar a culpa nele pela essa violência, essa estupidez aí dos adolescentes, jovens, essa violência, né? Essa agressão dos jovens dentro do estádio. E quando eu falo também que eu acho que a oposição tem responsabilidade também, é que essa questão de querer politizar demais, você vai convocar o secretário, claro, quer criar um fato político, né? O secretário tem que ser ouvido se caso alguém tenha ficado ferido e tal, talvez tenha que prestar depoimento sobre o que ocorreu. Mas aí também acho que é um exagero também, né? Da oposição falar que não sabe organizar evento, que não tinha ninguém ligado à educação, não sei o que e tal. Querer responsabilizar o governo pela briga. A briga não é culpa do governo, né? Vamos deixar isso claro. Acho que a oposição está, né, no seu papel de politizar e tal, só que tem que ter
certo cuidado para não ter esse exagero também, né? A gente tem que trazer a realidade aqui. A culpa é das pessoas que brigaram. Não sei por que brigaram. Se foi por causa dessa provocação de Atlético e Cruzeiro, é ridículo, mas eu acho bem provável, porque o que a gente vê dentro do estádio em dias normais, entre adultos, claro que isso é replicado pelos mais jovens também. Isso é normal, né? Então, para mim, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria nessa coisa aí, de Atlético e Cruzeiro, aí algum tipo de provocação que descambou. Mas volto a falar, pode realmente ter sido algo premeditado entre grupos, mas esse, né, como eu disse, o fato a culpa é dos estudantes aí que se envolveram nessa briga, não de todos, logicamente, mas dos que participaram dessa briga, né? A gente pode questionar o evento, inteligência artificial, falar que ele é eleitoreiro, eu até acho que tinha um viés ali com a presença do governador e do vice-governador, mas não dá para falar que o governo tem responsabilidade pela briga, isso não dá. Tá, Luciana, Daniel, acho que isso é o mais importante, que assim que a gente acompanhando das repercussões que ainda continuam nesse feriado. Claro, temos também a questão política do senador Rodrigo Pacheco, que a gente trouxe aqui ontem, né, que já deu sinais aí que não vai ser candidato ao governo de Minas, depois que o presidente Lula comunicou a ele que o indicado ao STF não será ele, será o advogado-geral da União, Jorge Messias. O Rodrigo Pacheco disse ao Lula que ele, dessa forma, pretende encerrar a carreira dele ao fim do mandato, né, em 2026, dezembro de 2026. Isso deixa a base do presidente Lula aqui em Minas órfã de um candidato. Procura-se um candidato. Quem é ele? Alexandre Calil? A Marília, prefeita de Contagem? Não se sabe ainda. O PT vai ter que, a base do governo Lula, mais que o PT, a base do governo Lula aqui em Minas, vai ter que procurar aí bem o candidato. Se for o Calil, vai ter que tentar mudar alguma coisa para não repetir o resultado ruim de 2022, quando Calil foi candidato com o apoio do Lula. Se for a Marília, aí parte de um longo convencimento que a prefeita já disse, e mais de uma vez disse aqui a Band News, disse a TV Band Minas, que não tem intenção de ser candidata a governadora. A não ser, né, que o partido ofereça, assim, ela nem cogitou isso aqui, já sou eu falando, a não ser que o partido ofereça uma estrutura muito grande para ela, uma condição muito grande para ela ser candidata. Mesmo assim, eu achei ela muito resoluta quando afirmou que não seria candidata a governadora. Ela só considerou a possibilidade de sair candidata ao Senado. Mas, claro, né, isso pode mudar, pode ter uma pressão do próprio presidente, do partido. Essa ausência de candidato, ela pode ser sacrificada aqui para, né, se sacrificar o seu desejo de não concorrer, ser obrigada a concorrer. Isso acontece na política e eu não descarto. Mas o fato é, desde essa conversa essa semana de Rodrigo Pacheco, que confirmou algo que já estava no ar, né, que ele não seria candidato, então procura-se um candidato para apoiar. A assessoria do Rodrigo Pacheco até soltou uma nota ontem, falando que, claro, que ele ainda vai consultar seus pares políticos, né, seus colegas de partido e aliados, para fazer esse anúncio oficial, mas que a predisposição dele realmente é abandonar a vida pública, provavelmente voltar a advogar, depois do final de 2026, quando termina o seu mandato de senador. Lembrando que o senador Rodrigo Pacheco, né, Luciano Daniel, é uma carreira meteórica, né, deputado federal, aí já virou logo de cara presidente da CCJ, da Câmara dos Deputados, no seu primeiro mandato, aí depois já vira senador, aí vira presidente do Senado por 2 vezes, né? Então, assim, uma ascensão muito rápida. Foi candidato a prefeito, terminou em 3º lugar, o 4º, se eu não me engano, quando o Calil foi eleito, com uma votação expressiva também. Então, desde que entrou na vida pública, só vem ascendendo degraus, mas parece que agora vai parar, não vai tentar esse... Degrau do STF. Degrau do STF. Parece que ele fez uma avaliação que ele não ganharia nem para uma eleição, a avaliação dele, que ele teria dificuldade até para se eleger como um deputado federal, em razão do desgaste, né, que ele passou tanto durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro principalmente, quando houve muita pressão para ele pautar impeachment de ministros do STF, e ele foi firme ali, se manteve firme na condução do Senado e foi das figuras importantes para a manutenção da democracia brasileira diante daqueles ataques golpistas que a gente viveu durante e pós o governo Bolsonaro. Então ele desempenhou esse papel importante, até por isso esperava sorte melhor com o presidente Lula, esperava essa indicação ao STF. Como ela não ocorreu, o prêmio de consolação seria a candidatura ao governo de Minas, mas ele aí preferiu também dizer não. Essa é a situação, Luciana, Daniel.
Muito bem, Murilo Rocha.